Olá pessoal, me chamo Mel, que hoje nós vamos continuar com a nossa ideia aqui, né? Como é que vai ser? A gente vai tentar entender quais são as bobinas, descobrir, né? Quais são as bobinas que a gente tem que energizar para fazer um campo ficar naquelas 6 posições ali, né? Que a gente conhece, que seria a primeira, a gente vai colocar assim, né? Depois vai ser 60 graus para cá, né? 60 aqui. E sempre com deslocamento da nossa referência lá de 60. Daqui para cá 60. Daqui para cá 60, né? Daqui até aqui 60. Ou seja, 60 assim. Então, a ideia vai ser essa. Essa aqui vai ser a nossa posição 1. A gente vai colocar pela ordem aqui, né? Ó, posição 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E depois continua. Volta para cá e continua o loop, né? Então, beleza. A primeira que a gente vai tentar fazer é essa aqui, né? A gente vai colocar essa aqui como sendo a posição 1. Depois vai ser a posição 2, 3, né? 4, 5 e 6. Logo, a gente já vai entender que o motor ele vai girar para o sentido horário, né? Então, para que o motor gire no sentido horário, a gente tem que fazer desse ângulo aqui, ó, chaveamento, né? Então, beleza. E só lembrando que essas partes aqui vão ser as nossas referências de 90 graus, né? Aquele negócio que a gente já viu no vídeo passado. Então, beleza. Vamos começar com... Para que eu tenha aqui 90 graus, com alguma linha de campo, eu tenho que começar por aqui, né? Porque energizando a bobina 1 e a bobina 2, aqui eu vou ter o 0 graus, né? Alinhado, ó. Se o campo do rotor fizer isso aqui, ó, vai ser 0 graus. Logo, eu quero isso aqui, ó, 90 graus. Então, vai ser isso aqui, né? Certo? Logo, aqui eu vou ter uma referenciazinha de 90 graus com a linha de campo aqui, ó. Certo? Isso daí a gente já estudou naquele vídeo lá. Olha só, vão ser 6 regiões, né? Cada uma delas, o centro dela é a referência de 90. E aí a gente vai ficar deslocando essa referência aqui conforme o rotor vai girando. Então beleza, ó, esta aqui tá certo. Essa aqui vai ser a minha primeira linha, né? Primeira orientação de campo. Tá certo aqui, 1 e 1. Agora qual é a energia que eu tenho que colocar aqui? Qual é a polaridade? Bem, para que o campo faça isso aqui, ó, a gente tem que se lembrar que um elétron girando nesse sentido horário, ó, o campo ele vem para cá, ó, certo? Então o elétron tem que girar no sentido anti-horário para criar um campo nessa direção aqui, ó. Logo, como eu vou colocar um sinal mais aqui, né? Vou colocar o mais aqui e o menos aqui, ou seja, na fase 1 eu vou colocar mais, na fase 2 eu vou colocar menos, e a fase 3 eu vou colocar nada, então eu vou representar como 0 aqui, ó. Então logo está certo, né? Porque ó, quando eu coloco o elétron aqui, né, o positivo ele vai atrair o elétron, né, que é carga negativa. Então ele vai fazer esse caminho aqui, ó. Olha só que esse caminho, ó, sentido anti-horário para cá, o campo ele vem para cá, né? Certo? O campo está vindo para cá. Então o que é que eu vou fazer? Vamos imaginar que te trocou o sentido aqui de por onde está enrolado a minha bobina. Ou seja, eu vou fazer assim agora. Porque ó, o elétron vai vir assim, né? Ele vai ser atraído pelo positivo. Logo, como é que está indo, né? Ele está indo assim. Olha só, sentido horário, o campo ele vai para cima. Certo? Agora sim, tá ok. Agora, uma vez que o campo está aqui, ó, 90 graus, né? Ou seja, essa minha referência aqui, ela vai fazer o campo do rotor se alinhar com esse campo aqui, ó, no 0. Ele vai sempre buscar o 0 graus. Só que vai ficar aproximado em 90, né? Que é a ideia da referência de 90
menos 30, mais 30, etc. Então, tá ok. Eu já posso concluir que o primeiro passo vai ser esse. Eu vou energizar a bobina 1 assim, mais, né, a bobina 2, que é a fase 2, né, com menos, a 3 com nada. E beleza, a gente já tem o nosso primeiro aí. Agora o que a gente tem que fazer? Observe. A bobina de rotor vai estar aqui, né, mais 90, passa pelo 90, chega aqui menos, né, um ângulo menor do que 90, e sai dessa região aqui de 30, né, ou seja, sai dessa tolerância aqui, de mais ou menos 30 graus, com referência nos 90. Então já vai ser para o outro quadrante, né. Ora, se ele sair daqui, eu vou ter que acionar o próximo quadrante. Então essa minha referência de 90, ela vai sair daqui. Agora eu tenho que fazer uma outra referência de 90 aqui, ó. Ou seja, no próximo, né? Ele está girando no sentido horário. Então eu tenho que fazer esse cara aqui girar, mudar aqui 30 graus para frente. Ou seja, vai ser o passo 2. Então eu tenho que fazer um ângulo mais ou menos parecido com isso. Olhando aqui, ó, o que é que eu posso fazer? Bem, eu posso energizar essa bobina com essa, certo? Porque aí a minha referência de 90 graus vai estar para cá, né? E aí vai estar 60 graus para cá. E daí depois eu vejo a polaridade que eu tenho que colocar a bobina, certo? Então olha só que onda, né? Então, as bobinas que eu tenho que energizar são essas daqui. Vai fazer um campo fechado desse jeito. A referência de 90 vai ser essa. Ou seja, estava para cá. Esse ângulo daqui para cá dá 60, certo? Uma coisa que eu concluí foi essa aqui, ó. A primeira continua com o mais. Espera aí, eu acho que é, né? Vamos fazer. Ora, o campo ele continua para cá, né? O campo continua para cima. Então ele continua rodando para o sentido, certo? Então aqui é mais mesmo. Fase 1 continua com mais, né? Esse aqui vai ser com menos na fase 3. A fase 2 ela não tem nada correndo nela, então vai ser 0. E desse modo, como a gente continua tendo a parte para cá, o motor continua aqui tentando se alinhar com esse 0, né? Aqui, ó. Ele saiu de lá, né? Vai ficar menos 30, 90, mais 30. E aí passa para o próximo, que vai ser esse aqui, ó. Então observem que eu fiz regiões aqui, ó, onde eu vou mudar a posição das bobinas, né? Para manter esse cara girando. Então aqui eu já fiz esse, quem falta? Esse terceiro aqui, ó. Aí segue a mesma ideia. A gente vai procurar uma bobina que faça esse papel aí que a gente quer. Olha só, eu quero esse aqui, né? Ou seja, 60, 60. Pra cá. Quem seria mais ou menos a bobina capaz de fazer isso aqui pra mim? Essa daqui, ó. Então, eu coloco energia nessa aqui, certo? A tangente vai ser essa aqui. Tangente não, né? Nossa referência de 90. E agora a gente tem que entender como é que a gente vai energizar aqui. Sempre o campo vai ter que ser nesse sentido aqui, ó. Ou seja, observe que sempre vai ser a minha direita, né? Porque o rotor vai estar fazendo isso aqui, ó. Vai estar passando por aquela parada, né? 90, 30 para cá, 30 para cá. Depois sai. Certo? Então, continuando, o que é que eu tenho que fazer? Colocar mais aqui, né? Ou seja, quando a gente coloca mais, o campo vem assim, ó. Então aqui vai ser menos. Olha só, mais um padrão, né? A gente muda a posição das bobinas, mas a gente observa que sempre tem uma bobina que continua sendo energizada, né? Quando a gente faz uma mudança de par. Então a 3 tem menos aqui. A 1 tem 0. E a bobina 2, eu botei mais nela, né? Então olha só que interessante.
a gente tem uma espécie de padrão, ó. A gente foi formando uma fileira aqui horizontal de, quer dizer, ângulo, né? No ângulo aqui, 0, 0, 0. Aqui é menos, menos, ó. Mais, mais aqui. Então a gente meio que criou tem um padrão aqui, né? Ou seja, nas primeiras 3 trocas de pares de bobina, a gente já viu que tem um padrãozinho aqui. Mas beleza, vamos continuar aqui nas nossas deduções, né? Agora, continuando, qual é o próximo passo? É o 4, né? Sendo que o 4 é para cá. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar uma tangente para cá, né? Logo, eu sei que tem que ser aqui, então eu volto para cá. Olha só, eu voltei para a bobina 1, para a fase 1 e a fase 2. Só que agora, ao invés da minha referência de 90 graus ser para cá, ela vai ser invertida. Olha só que interessante. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente, como eu quero um campo invertido, eu só vou mudar a alimentação das bobinas. Ora, se aqui era mais e menos 0, eu vou só inverter no 4, né? Aqui eu vou colocar menos, aqui eu vou colocar mais e 0. Ó, a terceira não tem energização nenhuma. Então beleza, ficou menos, mais e 0. E aí eu consigo fazer esse campo aqui. E a mesma coisa acontece na 5. Ó. A 5, a posição 5 é a inversa da posição 2. Então pego a 2 e vou copiar, ó, menos, certo? 0 e mais. E assim segue, ó. Qual é o inverso da terceira? Aqui, ó, 0, menos e mais. Então beleza, a gente completou a nossa tabela, ó. A gente tem que energizar o estator nessa sequência aqui, ó. Mas tem uma coisa aí, né? Essa sequência aqui, ela pode começar de qualquer ponto, né? O rotor, ele pode parar a qualquer momento, em qualquer posição. Então o que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar de fazer um circuito que faça isso aqui pra gente. E algum outro circuito que pegue a posição do campo de rotor, né? Só, esse aqui é o campo do rotor, né? Certo? Aqui seria o campo de estator, né? A gente vai ter a nossa referência de 90 aqui. Certo? Só que a gente não sabe qual é a posição do campo de rotor para saber qual dessas etapas a gente vai acionar aqui, ó. E aí vai ser no próximo vídeo que eu vou mostrar como que a gente vai saber a posição do campo de rotor para saber aonde, né, em qual dessas posições aqui ele vai estar, ó. Ou seja, a gente precisa saber qual é a região de 60 graus que a gente está ali para poder colocar nossa referência de 90, né? Sabendo onde a gente tem que colocar a referência de 90, a gente vai botar um desses passos aqui da nossa tabela que a gente construiu, ok? Então é isso, pessoal, beleza? Até o próximo vídeo, onde a gente vai entender como achar a posição do campo de rotor.